sabe duas coisas. Primeiro, conhecimento. Conhecimento é poder. A maioria das mulheres não sabe dos seus direitos, inclusive em relação à própria legislação. Não reconhece as violências que sofrem e permite, inclusive, a revitimização. E uma outra coisa que eu não tenho dúvida é a questão da própria unidade entre as mulheres. A gente não percebe que esse espaço da política, e aí eu não estou falando de política partidária somente, tá, gente? Eu estou falando da política pública, como cidadã, como contribuinte, precisa ser disputado por nós, sabe? Não é normal o índice de câncer de mama que nós temos na cidade e as mulheres continuarem com as mesmas fragilidades. Isso é negação de direitos, isso é violação de direitos. Sem casa e a gente não discute política habitacional. Então é isso. Senão até a live está querendo cair. Não, você travou um pouquinho, mas não perdeu o contexto, não. A sua fala, eu só convido para aqui quem gosta de falar. Quem gosta de falar assim, eu não. Nádia sabe o que eu estou falando, e Yorimar sabe o que eu estou falando. E você, se Deus quiser, não vai ser a última, né, que você vai ser convidado aqui. Mas eu quero deixar uma coisa clara aqui para algumas pessoas que confundem, né? O feminismo não é o oposto de machismo. O machismo impõe. O feminismo, ele reivindica, né? Ele grita, ele fala, né? E aí a gente traz um contexto que não pode ser desconsiderado. No auge da pandemia, especulou-se e achou-se que, por estarmos todos mergulhados na dificuldade e no contato efetivo com a possibilidade de partir, de morrermos, fizemos um processo de introspecção e prometemos a nós mesmos: amanhã eu serei melhor. Amanhã eu serei melhor. E você falava do acontecimento onde era absolvido aquele que agredia, matava a mulher, e a gente vê hoje, na atualidade, o indivíduo absolvido por ter pisado no pescoço de uma criatura, e ela é absolvido pelos juízes da própria Polícia Militar. E aí a gente vê o contrassenso, onde todos os índices de agressividade e agressão aumentaram. E você falou uma coisa aí, Jússi. Essa agressão, ela se materializa mais no horário da noite, né? Onde é evidenciado os marcos do machismo, que é o orgulho e o egoísmo. Onde aquela parceira não se contenta, por uma série de razões, em continuar ligada àquele indivíduo, e por esse orgulho, esse egoísmo, ele chega às vias de fato, porque a preservação dessa honra, né, lá do século passado, ela tem que ser mantida. E aí eu quero abrir um pouco para a Nádia, para ela trazer. O que é que aconteceu aí, Nádia, nesse processo todo, onde as pessoas disseram que iam fazer uma coisa na pandemia e, de repente, extrapolou-se tudo? Olha, nós estamos ainda, né, vivenciando um processo de transformação, né, do ponto de vista, de todos os pontos de vista, depois desse momento pandêmico que nós vivemos. Nós criamos expectativas, eu acredito que agora a gente não consegue ainda colocar as coisas nos trilhos como a gente achou que seria, né? Durante a pandemia, a violência contra a mulher aumentou muito, né? Por estarem trancados, né, na mesma casa, essas pessoas com esses conflitos. Mas isso passa, né, de tudo isso que nós estamos falando aqui, né, para a esfera muito mais pessoal, íntima, psicológica destes seres, né? E aí, se a gente for adentrar nessas questões mais profundas, eu acredito que já chegamos no nosso horário, mas nós criamos expectativas em relação aos nossos relacionamentos, em relação às nossas vidas, né? Que chegamos agora no fim, que retornamos à vida
novamente, né, a vida fora desse confinamento e nós percebemos que as coisas não mudaram como nós achávamos que seria. Nós parece que nós queremos correr atrás do prejuízo destes anos, desse período que ficamos confinados, né? E esquecemos completamente do que foi a vivência do confinamento, né? Então, é preciso parar para refletir. É algo que na correria é muito difícil para as pessoas em geral, mas nesse momento é preciso que a gente pare para refletir, porque quando a gente traz esse tipo de campanha, a gente traz esse movimento de conscientização, porque é justamente isso que é a proposta, é conscientizar, né? É falar sobre isso exaustivamente. Como o Jus trouxe o exemplo de uma mãe, de um agressor, eu achava que seria muito difícil ser a mãe de uma menina. Mas eu sou mãe de um menino e eu percebi que é muito maior a minha responsabilidade agora, então, com a minha futura nora. Se for uma nora, né? Nós não sabemos o que acontecerá, mas eu preciso formar um ser humano que compreenda e que respeite o outro, independente da sua condição, do seu gênero, né? Então, é muito mais potente o meu trabalho de desconstruir esse machismo que eu já vejo. Ah, Bento é a namoradinha de Bento, né? Aí eu fico, não, eles são amigos, né? Eles são amigos, eles não, eles têm 2 anos, 3 anos, eles vão namorar. Por que que eu tenho que colocar este peso já no meu filho? Que ele tem que ter essa namorada, que ele tem que, né, se posicionar dessa forma como esse micro-homem, né? Então eu acredito que a gente precisa conduzir, eu achava mesmo, Jússi, que eu não ia conseguir ser a mãe de uma menina nesse mundo. Porque Porque as minhas preocupações, Salles, eu não sei como é que você consegue. As minhas preocupações, eu achava que ia ser infinitamente maiores, né? É uma grande responsabilidade quando a gente tem consciência do processo que nós estamos vivendo, né? Nós não estamos no mundo e nós não estamos nesta sociedade por acaso, né? Nem do ponto de vista material, nem do ponto de vista espiritual. Nós precisamos fazer acontecer mudanças. E Ju se propõe isso no trabalho dela, na vivência dela, mas cada um de nós, né? Nós podemos propor isso nos nossos pequenos espaços de convivência, né? Nós podemos propor isso dentro da nossa própria casa. É na transformação de Bento enquanto homem, nessa minha, né, nessa minha conscientização deste homem que eu vou colocar aí, né, que eu posso, claro, não é completa responsabilidade da mãe, não se sintam, né, também nessa minha fala, não se sintam coagidas, mas a gente precisa colocar e instruir e educar seres que respeitam, né, seres que compreendem o que é viver em sociedade. E a primeira célula, o primeiro local é a família. É aqui que eu posso ensinar ele. É aqui através do exemplo, da forma como meu marido me trata. O que eu vou permitir que meu marido faça, né? Que também é uma pessoa que vem criada, que estamos convivendo com esse machismo. Então, eu vou dizer, e a gente vai discutir sobre isso e dizer, olha, não é isso que eu quero ensinar para o meu filho. Isso precisa acabar aqui. E a gente precisa conduzir este novo ser de uma forma diferente. Porque se eu não conduzir de uma forma diferente, ele vai perpetuar esse machismo, essa falta de respeito. E aí, daqui uns dias eu vou estar dizendo, não, por favor, não denuncie meu filho. E, com certeza, dentro do meu coração, não é isso que eu gostaria de vivenciar, né? Então, a gente precisa entender, quando eu falo assim, que as crianças são o futuro, que a construção de um novo mundo são estas bases, que envolvidos em muita amorosidade, é a conscientização dessas meninas, de Maísa, né, de tantas sobrinhas que Salles tem, que agora Aninha, entre outras, e a filha de Jússi, que também agora não me lembro o nome,
né? Que também, gente, sua cara, linda, né? Já está aí estagiando. Eu tenho acompanhado do escritório aqui, Isabelle. isso, Isabelle, conscientização dessas meninas, né? Este movimento de conversar sobre isso deve se repetir em diversos outros campos, sobretudo nas políticas públicas, né? Sobretudo do ponto de vista das prefeituras, dos estados, do governo federal. Precisa se abrir um grande espaço para que a gente conscientize de forma multiprofissional, né? Psicólogos, advogados, médicos, né? De todos os campos, de formação dessas meninas, de conscientização dessas meninas saberem da força que elas têm, da ancestralidade que elas têm, para que elas saibam que elas não precisam se submeter a todas essas vivências que a gente vê aí. O cenário que Justo nos apresentou. Peraí, que eu calo a boca. O cenário que Justo nos apresentou, né, das delegacias é desesperador. Mas, ainda assim, nós não devemos ser coniventes enquanto sociedade com a criminalidade, com a violência, com o ódio, com a falta de respeito. Se você vivenciar uma situação, não é necessário que você se exponha, mas denuncie, faça alguma coisa, grite, faça um escândalo, faça alguma coisa para que aquilo seja visto. Porque eu participei de uma pesquisa de sociologia, né, na faculdade de sociologia, me enviaram um formulário e eu nunca imaginei que eu sentia tanto medo por ser mulher, só por ser mulher. As perguntas que os universitários fizeram para a conclusão de uma tese deles me levaram à compreensão que eu tinha medo por ser mulher, de sair na rua, de vestir uma roupa, de me posicionar, de falar dentro da minha casa, em todos os aspectos da minha vida. À medida que eu fui respondendo as perguntas, eu percebi que, diferentemente de um homem, eu também tinha medo. Quer dizer, eu também não, eu tinha medo somente pelo fato de ser mulher. Então, a gente tem medo de sair, a gente tem medo de se vestir, a gente tem medo de falar. A gente realmente, quando vivencia, se você não tiver muito consciente, você vivenciar uma situação dessa, como eu disse, você baixa a cabeça mesmo e faz de conta que não está ouvindo, né? Então, vamos, botar as antenas ligadas para falar, cobrar e fazer alguma coisa, né? Eu tava vendo aqui, imagine, ela tava falando aqui, viu, Júlio? Ela disse assim, espera que eu vou calar a boca, imagine que contradição se eu chego hoje, a gente falando sobre esse agosto lilás, eu chego, cale a boca, era a maior agressão de todas agora nessa live. É Então, eu mesmo. tô pouco, Mulheres são hoje, silenciadas em todos os lugares, sabe? hoje, excepcionalmente pela relevância do tema, a gente vai passar um pouco aqui, a não ser que você já tenha uns compromissos aí, que a gente não possa. Mas eu vou direcionar a palavra para essa que está aqui do lado, porque quando essas daqui falam, bola ali, ó, nas sinapses, e ela está querendo falar. Iorimar. Exatamente. Como eu digo, quando eu venho para esses espaços, eu muito aprendo, né? Porque eu fico aqui só ouvindo e absorvendo tudo. E aí, diante de tudo que foi dito até agora, eu trago aqui alguns pontos, né? Aqui, quando a gente entra nesse diálogo, são vários temas que eles são trazidos à tona. Na área jurídica, social, econômica, política, espiritual, familiar, racial. São vários pontos aqui que só nesse bate-papo eu já pude entendeu? Não Sacar. E esgota um dos não, pontos Salles. Eu acho que você vai ter que mandar a gente calar a boca. Não esgota nunca. Pois é. Um dos pontos aqui que Jussi trouxe, quando ela fala sobre a igualdade, né, para diferenciarmos a igualdade formal da material, que nós também podemos chamar de isonomia.
E aí eu quero só aqui, entendeu, trazer do ponto de vista técnico, porque também está servindo como revisão para mim. Isonomia, não é quando a gente fala sobre essa, entendeu, diferenciação da isonomia formal para a material, a gente está falando sobre tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. Por isso que eu creio que o termo mais apropriado seja equidade, que é justamente lidar com os diferentes, com a diversidade, tratando cada qual na sua necessidade para que todos fiquem nesse plano de isonomia que a gente tanto sonha. E aí, quando a gente fala sobre isso, não tem como não entrar em algumas discussões como as ações afirmativas, bem como outros pontos de, entendeu, políticas públicas que muitos até banalizam. Principalmente agora que nós estamos aí nesse cenário das eleições, não é? Que é muito mais uma guerra de interesses próprios do que em prol do que realmente o povo necessita. E aí nós vemos que, em meio a esse contexto todo, somos várias. Como bem Jussi falou, nós somos diversas. E aí a gente tem que ver sobre a mulher negra, a rica, a pobre, a trans, porque querendo ou não, independente do que eu acho, do que o outro ache, mas elas também entram nesse espaço, mulher. Então são vários tipos, cada uma com a sua necessidade e, infelizmente, com o seu grau de invisibilidade. E aqui a gente não pode deixar, né, de salientar que, como bem já foi dito aqui, para nós negras, algumas dificuldades são maiores e algumas dores são mais intensas do que para outras mulheres. Mas todas nós estamos nesse celeiro aí de sofrimento, não é? Outro ponto também que eu trouxe da fala das minhas amigas aí, sobre a parte do desconhecimento de direitos. É algo que tem muito a ver com educação. Eu acho que foi até um dos comentários que eu vi aí, Gena deixando aí, né? Ela enquanto educadora, me perdoe, ela, né, falando sobre a importância de conscientizar alunos, alunas, filhos, filhas, enfim. E o que a gente vê é que, assim, sobre essa parte de desconhecer, de fato, muitas mulheres desconhecem direitos básicos. Você vê isso quando uma mulher chega até nós, entendeu? Por exemplo, da área aí jurídica, e aí tem ainda o medo de achar, e se eu sair de casa, eu não vou perder minhas coisas, não? Você não perde suas coisas. Se você é casada ou tem como comprovar a constância de uma união estável, você tem os seus direitos resguardados pela lei. Só que eu já vi, entendeu? Mulheres que dizem, mas eu não... Todos os dias. Exatamente. Eu não saí antes porque eu achava que se eu saísse de casa antes, eu iria perder os meus direitos, as minhas coisas. Ou seja, aí entra a parte da dependência econômico-financeira que ela tem dele, muitas vezes. Então, esse medo, se eu saio de casa, eu perco. Eu perco meus filhos, eu perco minha casa. Não, você não perde. Você vai ter a possibilidade de discutir judicialmente, naquele contexto da vara de família, sobre o que é seu e o que é dele. E ainda ter a possibilidade de sair de um relacionamento que já não está sendo bom mais. Outra coisa, né? Quando Jussi fala sobre o fato das mulheres amarem os seus parceiros, mesmo que não gostem daquilo que eles fazem com ela. Vem aí um ponto que aí já é para ser, não é? Para a parte de Salles aí enquanto psicólogo.
muitas delas não amam ele em si, mas amam a idealização que fizeram deles. Muitas mulheres, quando estão em seus relacionamentos, elas começam a idealizar aquela figura daquele homem. Outras que vêm com as suas frustrações lá de trás de suas relações, às vezes, que não foi muito boa com a sua figura paterna, e aí faz do seu cônjuge o pai, sendo que não é. Meninas, vocês têm que diferenciar. Marido não é nem seu pai, nem seu filho. É um homem para ter uma relação conjugal. Então você desconstrua. Se você tem alguma coisa que ainda está mal, vão para terapia. Ou então busca aí uma ajuda de alguma forma para desconstruir. Ele é um homem para compartilhar vivência, para você ter relação, enfim, minha querida, não é seu filho. Seu filho é seu filho quando você tiver, e seu pai, se porventura não deu certo lá atrás, você vai ressignificar aquilo que não deu certo. Mas não vá pôr as suas expectativas no homem e criar aquela idealização, que às vezes tem muitas que estão presas ao que elas idealizaram. E aí fica ali, mas é aquele homem que ela acha, que ela pensa que é, mas ele não é. Entendeu? E aí você tem que desconstruir, enfim. Até aqui são essas minhas ideias aí que eu estava aqui confabulando. Tem uma ideia que as mulheres têm também, ou que elas falam muito quando vão conversar com a gente, né? Eu pedi uma orientação jurídica, elas falam assim, mas nos outros dias ele é um homem maravilhoso. Mas nos outros dias, né? Verdade. Ou elas dizem assim, mas eu também pirracei. Eu Verdade. também fiz e aconteci, né? É realmente essa construção social, é todo esse papel histórico do papel próprio da mulher dentro da sociedade, que ainda não está imposto dentro de nós, da forma como nós conseguimos enxergar hoje, né? Porque a gente conseguiu se libertar. Mas existe realmente essa construção que você falou aí sobre a figura do pai, tudo isso, e é Salles que vai falar sobre isso super bem, é no campo do inconsciente. Você não sabe que você está fazendo isso, até que alguém consiga lhe conduzir a compreender esse equívoco que você, né? Da mesma forma, a construção social do seu papel como mulher, você não sabe que você está sendo submissa. Você não sabe que você poderia fazer mais. É por isso que a conscientização, por isso que falar sobre o assunto, por isso que debater isso nas escolas, nas praças, nas lives, em todos os lugares é tão importante, para que exista uma conscientização. Eu não preciso ser assim, não, né? Pode ser diferente. E aí você abrir essa mente para ela entender. Eu tenho esse direito mesmo, né? Eu posso procurar aí o Centro de Atendimento às Mulheres em Alagoinhas para buscar um atendimento psicológico, né? Não sei nem se tem, viu? Não estou fazendo propaganda porque eu não sei se tem. Tá vendo? Mas aí é isso, né? Para que eu possa me libertar realmente, eu vou conseguir encontrar nesses atendimentos de órgãos públicos uma forma, né? Ou uma formação, ou uma forma de me desvincular desse meu pensamento e desse ser que está, né, acabando com a minha existência. Então, é uma conscientização que é o mais importante. A educação, como Gina bem falou aí, a construção dentro das famílias e a conscientização das mulheres de todas as idades, de que elas podem, de que o Estado lhes garante, elas precisam procurar, embora ainda existam muitas deficiências, e existem muitas portas onde se pode bater, inclusive existem ONGs, né? Existem associações não governamentais que ajudam e auxiliam e orientam essas mulheres. Usem as redes sociais e usem a internet em benefício próprio, pesquise, né? Se informe, veja locais onde existe esse tipo de atendimento. Tem um telefone, eu vou ver aqui se ninguém trouxe o número, tem um telefone, né? Daqueles telefones de emergência,
que você pode entrar em contato e você vai receber uma orientação, você vai receber um acolhimento. E é também muito importante olhar para este homem agressor aí, para os que quiserem se educar, né? Para que exista alguma política voltada para eles, para que eles entendam que isso deve ser muito pesado, né? Você carregar esse papel aí do patriarcado. Então, se liberte também disso, dessa necessidade de domínio, de escravização do outro, e seja um ser atuante, respeitoso dentro de uma sociedade, dentro do seu lar, na construção da sua família. Deixa eu calar a boca, gente. Pelo amor de Deus. E ainda, só para poder fazer aqui um acréscimo ao que minha amiga Nádia te fala aí, assim, a gente também pensar sobre a rede de apoio e sobre as que são mais informadas, buscarem ajudar as que estão em situação de vulnerabilidade. Porque quando você traz aí sobre usar os meios para poder pesquisar e tal, para as que podem. Mas, infelizmente, tem muitas que estão hoje nas áreas periféricas que não têm acesso a essa informação e informatização. E tem muitas que até têm, mas que já estão numa, assim, sabe, situação tão extrema que elas sempre têm que ter alguma rede de apoio para poder tirá-las dali. Eu digo isso porque eu tenho aqui relatos, não é, de assim, mulheres que eu conheço que foram aí praticamente resgatadas por Jusce. Mulheres que já foram agredidas por seus homens e que Jusce tomou a frente para poder tirar de lá, porque senão não ia, entendeu? Sair. Assim, sabe, mulheres que são muitas vezes julgadas porque saíram desses relacionamentos e ainda saem como culpadas, porque existe essa culpabilização da vítima. Sempre tem que estar naquela, será que fui eu? Como você bem disse aí, Nádia. Muitas delas dizem, mas bem que fui eu quem pirracei, eu quem dei início. Não, gente, quando um não quer, dois não brigam. Todo, entendeu? Assim, casal tem suas diferenças, divergências dentro de um plano equilibrado. Quando algo já sai desse plano para uma coisa excessiva, onde um subjuga o outro e onde um oprime o outro, já não é mais uma simples briga de uma relação natural, entendeu? Já é algo que se configura violência e tem que sair disso, né? Enfim. Foi bom, deixa eu pegar aqui, porque senão eu não posso perder a energia que está nessa live aqui, literalmente falando. Se eu pudesse pegar todos os comentários que foram colocados aqui, de agradecimento, sobre o tema, sobre as falas. Então, o que apareceu aqui foi do nosso amigo Silvio Oliveira. Ele está dizendo aqui para vocês, olha, Salles, que mulheres são essas, meu amigo? Parabéns pelo tema e pelas convidadas. Que beleza saber que essas sementes estão em nossa terra. Então, eu pego todos os comentários que foram citados aqui e consenso nessa fala do Silvio. E aí, antes de passar para a Jusce, que quando eu vejo ela anotando ali, é porque lá vem pesquisa aí. Então, eu quero falar um negócio para vocês agora, gente. Abrindo rapidamente para essa questão da espiritualidade. Que a gente faça um questionamento. Agora e quando for dormir. Por que será que estão aqui nessa live agora? Eu não vou colocar, vou colocar vocês como convidados e as pessoas que assistem. Por que estão aqui Eurimar, Nádia e Jusce? Por que os saberes que vocês construíram são agora repassados e são multiplicados através das suas falas? Existe um propósito no momento de regeneração que a gente está vivenciando, onde não há mais espaço para retrocesso, onde o agressor não vai ficar mais impune sobre todos os pontos de vista, sobre todas as óticas.
sobre o respeito das escolhas, das relações, das orientações, não vão ficar mais soltos para serem agredidos de quais formas forem, são agredidos. Então, o propósito de vocês aqui, enquanto formadores de opinião, ele é previamente estabelecido, escolhido, porque vocês se propuseram a esse espaço, vocês se propuseram a essa fala. E essa fala de vocês tem essa importância que, mais cedo ou mais tarde, vocês vão entender de forma mais a miúde. Júlio Cardoso. É que quando as meninas falando, é tanta coisa, né, que passa. E aí vou até trazer uma coisa que a Aurimar fez um comentário até sobre essa questão do amor. Porque às vezes, e sobre rede de apoio, né? Eu disse lá atrás de alguns desafios que nós temos a vencer e a superar, e falei sobre rivalidade, sobre a dificuldade das mulheres encontrarem unidade na diversidade, porque eu não estou dizendo sobre ser melhores amigas, estou dizendo de como é que você encontra um lugar para aceitar que o livre-arbítrio existe, o adoecimento, porque a violência psicológica, ela coloca as mulheres em um espaço de difícil saída, se ela não tiver uma rede de apoio e de atenção profissional, né? Tem todo um conjunto de necessidades ali para aquela mulher poder romper com aquela relação abusiva, romper da melhor forma que ela entender que seja romper a forma que ela permite que seja tratada daquela forma, ou que ela possa romper até a relação, se for o desejo daquela mulher naquele momento. E aí, eu até quero indicar aqui para vocês poderem ler, quem está nos escutando, inclusive, uma pesquisadora, doutora, chamada Valesca Zanello. Ela traz essa questão do debate sobre violência de gênero e saúde mental. E ela traz pesquisas sérias, ela é da UNB, ela é uma referência na América Latina nesse tema, e ela mostra que, inclusive, a alta povoação dos CAPs no Brasil por mulheres se dá justamente por uma leitura equivocada das mulheres que estão adoecidas por violência, seja psicológica ou física ou qualquer uma outra dentro dos relacionamentos, do que, de fato, motivado por qualquer outra questão do adoecimento mental. Isso é grave, entende? Isso é grave, porque nos sinaliza, inclusive, que muitas mulheres que são levadas em crise para os CAPs, que tomam medicação para poder acalmar, aquele paliativo está adoecendo aquela mulher, porque ela é imposto a ela um silêncio, um lugar de não escuta, para dizer o que de fato adoece. Então, ela não trata o problema. O Brasil não tem tratado esse tipo de problema, mesmo virado tipo penal, né? A violência psicológica. Então, quando eu falo de Valesca Zanello e falo dessa questão dos modelos diversos de amor, sem querer entrar no mérito aqui, Iori, se é costume, se é adoecimento ou não, mas é que, além de tudo isso, a sociedade brasileira, como nós já historiamos aqui, como ela foi formada nesse pensamento conservador e nessa percepção ainda de minorizar as mulheres, estabeleceu alguns parâmetros do que é ser mulher também. Ser mulher bem-sucedida na sociedade, ainda hoje, nos dias atuais, é a mulher que casa, é a mulher que tem filho, é a mulher que tem um relacionamento. A mulher de respeito é a mulher que tem um homem. A sociedade cobra isso. Então, a mulher separada, ela é cobrada duplamente, e não só pelos estranhos, mas por dentro de sua própria casa, nas suas relações mais próximas e íntimas. Aí a mulher que tem um relacionamento começa a ser questionada: e cadê o filho? E aí tem um filho, só vai ficar nesse? Aí o filho cresce e não vai namorar? Então, esses questionamentos, sabe, isso é muito importante, porque isso tem também sido um elemento de colocação das mulheres nesses espaços de violência. Eu costumo brincar o seguinte: nós mulheres,
Óbvio que tem as exceções, mas eu estou falando aqui de forma muito ampla, diante dos números de violência, é possível dizer isso. Não está casando com sapo, gato, porque não sabe quem é o macho. Esse é o problema. Para não estar só, as mulheres estão se permitindo estar em relacionamento que não respeitam, que muitas vezes não bate, mas que trai o tempo todo, que não respeita, que isola, que maltrata de todas as formas, que invisibiliza, que abandona afetivamente, mas está ali naquela relação doente, depressiva, fazendo uso de substâncias o tempo todo para dormir ou para subsistir e ainda assim se manter nessa relação. Então, esse debate do porquê a violência ainda persiste passa também por isso, por esse modelo de sociedade. Por isso que eu tenho dito que é cultural e que se enfrenta a isso mudando a perspectiva sobre como é ser mulher e como é ser homem na sociedade. Porque discutir masculinidade, porque a própria Valesca Zanello traz o seguinte, ó, ela faz uma analogia que é a prateleira do amor. É como se nós, desde pequenas, estivéssemos em uma prateleira, sabe, Salles? Aguardando ser escolhida por um homem. Porque nós somos criadas assim. Homem não gosta disso, viu? Mude isso e aquilo. Homem não gosta de mulher que fala. Homem não gosta de mulher isso. Ou seja, sempre colocando esse privilégio masculino de escolher a gente. E aí existe uma prateleira mesmo. E ela sempre diz o seguinte, que é algo real. As mulheres preteridas que ficam para trás, quem são? As mulheres negras, as mulheres gordas, as deficientes. Porque existe um padrão de beleza estabelecido pela sociedade, que ele é branco, ele é o padrão do corpo de violão, a paniquete, você entende? E as outras mulheres? Aí vão sobrando. Eu vi, inclusive, recente, uma amiga minha dizendo, falando sobre o namorado dela, é o que sobrou, é melhor esse do que nenhum. Imagine. Então, e eu estou falando de uma mulher letrada, uma mulher que tem mestrado, mas para você ter noção de como essas imposições, desses marcos sociais, ainda interferem e não importa o conhecimento que você tem, de quanta luta você participa, todas estamos possíveis de passar por esse tipo de cobrança, ainda que intrínseca ali, ainda que disfarçado, mas isso adoece todas nós, a gente precisa se humanizar e dizer o seguinte, olha, nós somos tão frágeis quanto qualquer uma outra. Isso não blinda, estar na luta não me blinda, você entende? Ter o conhecimento que eu tenho, a consciência de gênero que eu tenho, de raça que eu tenho, não me blinda do machismo, não me blinda do racismo. Então, a minha reação hoje ela é uma reação muito baseada nessa construção de vida, que entende que tem marcos jurídicos que me protegem, tanto da violência de gênero como também de raça, mas também entendi que minha voz tem poder. Só que isso é construção, isso vai ser real sempre? Não. E a gente se desumaniza. Então, não pode mostrar fragilidade, tem que estar bonito o tempo todo, porque o homem vai questionar. Um dia desse, rapaz, uma pessoa bem próxima a mim falou o seguinte, você acha que você também anda com essas caras, nem se arruma, não sei o quê. E ele tava falando, inclusive, sobre mim, viu? Vai arrumar essa cara, Ju. Eu disse, gato, primeiro que você não tem que achar minha cara nada. Aí ele, mas essa tá muito largada. Aí eu disse a ele, você fez o que hoje? Eu fui pro trabalho e tô em casa. Aí eu disse, pois é, deixa eu te dizer o que eu fiz. Porque a gente não fala sobre a divisão sexual do trabalho, do quanto você tem que fazer tantas coisas ao mesmo tempo quando você está na vida pública. Então, eu não tenho tempo de passar uma hora no salão me arrumando, nem vou passar 2 horas, nem sei maquiar. Eu estou aqui na live com vocês, sem um batom. Eu gostaria até de ter colocado, como na Jata, acho lindo. Mas, assim, primeiro que eu sou meio torta mesmo para essas coisas que deveria ter até mais. Mas, segundo, porque eu também aprendi muito a deixar para lá, digamos assim, a não dar muita atenção para o que as pessoas acham de mim. Mas isso é questionado diariamente, querido. Então, isso interfere diretamente nas nossas decisões, inclusive na decisão de estar com alguém que a gente sabe que vai dar errado. Tá ali, claro que tem uma treta, que vai dar bolo. E a gente ainda assim insiste. Mas insiste numa decisão do inconsciente para dar essa resposta social.
de garantir ter alguém, de ter um parceiro, de ter um homem. Então, isso é muito violento conosco, entende? Muito violento. E isso machuca muito as mulheres. Então, a solidão afetiva é algo que nenhuma de nós ainda sabemos tratar. Nenhuma de nós. E os Perfeito. homens se utilizam disso para poder, inclusive, manipular as mulheres. Impor às mulheres coisas que de fora você só julga, você só diz, por que Yorimar não sai disso? Por que fulaninha não sai daquilo? Por que é tão inteligente, advogada na Jatify? E aí eu acho que quando você vê uma relação de abuso estabelecido, não cabe julgar, cabe apoio, cabe apoiar. E muitas vezes esse apoio se dá com um abraço, se dá com compreensão. No silêncio, inclusive, você apoia. Então, é isso. Mesmo fugindo dessa coisa de falar sobre a legislação em si, sobre a efetivação da política em si, eu não tenho dúvida, gente. Eu posso dizer que é vocês, ó, nesses anos todos de militância. Tanto é que agora as pessoas têm me chamado, vamos discutir a Lei Maria da Penha. Bora fazer uma oficina depois, a gente chama até uma advogada, não sei o quê. Mas bora discutir aquilo que faz com que a gente não mude. Ótimo. Não mude, e eu não tenho dúvidas que é isso. E eu fui vítima disso, sou e serei com certeza em algum momento. Conheço várias mulheres que não assumem isso. Mas eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, isso é me humanizar. E olha que as pessoas, e algumas pessoas acham que sou modelo de não sei o que sei tudo. Que nada, gente. Essa cobrança social, a manipulação. E tem o narcisismo também, que é algo que você, como psicólogo, sabe disso. O narcisista, ele manipula as fragilidades, sobretudo das mulheres. Eu sou um poço das histórias. Viu? Essa semana, um homem, assim, flertando comigo, né? E eu tava contando até as meninas isso hoje. E ele disse o seguinte para mim, meninas, observe, né? Porque eu queria entender que a vaidade, a autoestima masculina deveria ser encapsulada. A gente venderia e ganharia muito dinheiro. Ele disse o seguinte para mim, que ele estava gostando de mim e que eu deveria dar uma chance para ele, porque se eu desse uma chance para ele, eu jamais iria esquecer ele. Que ele me faria esquecer todos os ex, que não sei o quê. Só que eu achei inicialmente que ele estava brincando, né? Eu disse, não é possível que um cara em pleno século XXI tenha ainda essa autoestima mesmo. E ele dizendo que ele sabia tocar a alma, o corpo e a mente da mulher. Imagine. E ele falando isso numa naturalidade, meninas, numa naturalidade das vantagens que seria ter qualquer tipo de relação com ele. Eu tô assustada, bicho. Eu tô assustada. Sabe? Eu vou, literalmente... Eu disse, bicho, você parece um grilo. E acha assim, que é tudo isso. Como é que mulheres muito, assim... Não posso falar o termo, né? Enfim, a gente fica se achando tão para baixo, às vezes. E esses caras acham que pode tudo. E aqui, quando eu estou falando isso, a parte positiva disso que a gente precisa aprender a fazer aprender a ter a autoestima que essas pessoas têm, que esses homens têm. Então, algo que eu não tenho dúvida, unidade, enfrentar essa questão da rivalidade, criar rede de apoio real. E a rede de apoio real não é ir para casa da outra, inclusive se não tem relação para isso, mas é evitar falar da outra, evitar deixar a piada machista confortável para ser dita perto de você. Eu posso até não evitar que o outro diga, não conseguir evitar que o outro diga, mas eu posso fazer com que ele se sinta desconfortável de fazer isso na minha frente. Sabe? Então eu preciso se posicionar. Porque, querida, autoestima, vou lhe dizer, viu? É um negócio assim... Você falou essa coisa aí, eu tenho uma tia que ela faz assim, saia que isso é uma armadilha. Armadilha! Inclusive, Valência Casanello chama esse modelo de homem de perebado. Porque o perebado, ele acha que ele pode tudo. E, de fato, ele acaba podendo. Por quê? Porque ele é manipulador, porque ele é narcisista. Ele vai usar as fragilidades das pessoas para poder ter controle sobre ela. E aí é como Iori falou, não é amor, mas é uma manipulação que se confunde com amor. E isso influencia os processos, entendeu, Iorimar? Porque quando a mãe pede, quando ele chora, então é arrependido, nunca mais eu fazer, ela acaba
cedendo, porque ela acaba entendendo que Peraí que ela eu é não vou dar a desadequada. palavra a ela, não, porque esse caráter multidimensional, né, que Justo traz dessa violência é é o ponto que a gente deve se apegar para a mudança desse paradigma, né? Não são só os números, não é só o resultado final, não é só Isso. o feminicídio, é lá nas bases, né? Que a gente precisa enxergar esse adoecimento dessas mulheres, esse adoecimento da sociedade. E outra coisa que ela está falando aí, que é lindo que a gente escuta todo mundo falar, ela não falou o nome, né? Mas eu vou dizer para vocês, tudo isso que Jus falou aí sobre a união das mulheres é o que as pessoas falam lindamente, poeticamente, como sororidade. É essa união, é essa fraternidade, é esse entendimento, é enxergar a outra e compreender que ela está tomando essa decisão não é só por ela, é um caráter estrutural que está fazendo com que ela permaneça ali. Então, não é um julgamento que ela necessita naquele momento, ela necessita de apoio, ela necessita de amparo, ela necessita de uma mulher que esteja um pouco mais fortalecida, porque, como o Justo está dizendo, eu também fui vítima, sou todos os dias e serei, com certeza, né, de violências de todos os tipos, mas a gente que está um pouquinho mais desperto, a gente tem que levantar, né, as outras nossas irmãs todas que estão ainda nessa ilusão, né, nesse adoecimento social, estrutural e multidimensional. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Vocês bateram um recorde e a temática não seria para menos. E eu acho que, como bem falou Nádia, aí a gente fosse subdividir aqui para falarmos sobre essa temática como um todo, caberia assim umas 4 ou 5 lives aqui. E tanto é que eu vou dividir essa, depois que a gente disponibilizar aqui, eu vou colocar no YouTube também, para mandar para a rede STBTB, vou botar na segunda e na terça-feira. Vai ser um programa na segunda e dividir o outro da continuação. Mas até para poder a gente já entrar aqui pedindo licença a vocês, nas nossas considerações, eu vou trazer esse aspecto que você falou muito bem, Nath, o aspecto psicológico. Mas a principal e a primeira violência é justamente essa, é a violência psicológica. Quando chega-se, por exemplo, a um homicídio, todas as violências já foram efetivadas. E a violência psicológica é esse momento em que a gente, por estar imerso em determinados espaços da nossa vida, não consegue perceber, essencialmente pela palavra-chave que a gente trouxe no início da live, chama-se educação. Porque a própria educação nos traz a possibilidade desse autoconhecimento, de saber quais são as minhas fragilidades, os meus limites, e a partir dessa compreensão, eu ser o dono da minha conduta de vida, da minha condução, daquilo que é efetivamente importante para mim, quais são os limites que eu posso permitir com que o outro chegue até mim, quais as barreiras que eu posso impor, com o que eu pretendo conviver, com o que eu pretendo não conviver. E quando eu entro nesse espaço psicológico, todos os outros elementos da cadeia para a efetivação e a consumação do fato, eles se encerram. E aí eu me entendo agora como esse indivíduo que me valorizo na minha construção, na minha condição, na minha orientação. Você foi muito feliz, Justo, quando você trouxe essa questão da autoestima, não é? Quando você traz o que é que está em mim que eu, às vezes, não priorizo isso que a sociedade conservadora coloca como um rótulo. Né? É de Najara, para quem eu mando um grande abraço. Há muito tempo que eu não tenho contato aqui com ela. Grande abraço. Ela está falando aqui, é sobre isso, Júcia. A gente precisa enfrentar todos os dias as barreiras impostas a nós mulheres. Então, quando os elementos conservadores impõem um rótulo, um estereótipo, e a gente não tem essa educação enraizada no processo de autoconhecimento, eu sigo a manada. Não, Júcia, você agora vai ter que botar o seu batom, você vai ter que usar roupa tal, porque você ocupa
uma posição de destaque, sim. E a essência de tudo, que é a sabedoria e o bom uso dessa sabedoria em prol de mim e da sociedade como um todo, que é o essencial nessa construção. Então, quando a gente começa a entender quem especificamente, pouco importa as outras opiniões, as outras conclusões que as pessoas chegam, né? Aqui, a gente, a menos que vocês queiram, ter a liberdade também, colocar mais alguma coisa, eu vou depois da fala de alguém que ainda quiser, Yorimar, né? Eu vou trazer para vocês trazerem as suas considerações finais. Mas, Yorimar, pode falar, minha amiga. Minha irmã. Pronto, mais uma vez, depois de escutar bastante, de aprender muito, né? Aqui eu só quero deixar claro o quê, né? Quando o Ju se traz, né? Toda essa ideia de, como é o nome dela? Valesca, não é? Quando eu falei sobre o fato de nós, mulheres, desconstruirmos, né, algumas, entendeu, coisas na nossa mente sobre a idealização, eu acho que vem muito da minha própria vivência, entende? Claro que, não é? Agora eu aprendi aqui bastante coisa, mas quando eu trago esse, não é, discurso, mulheres saiam disso, desconstrua isso. Eu acho que é muito de quem já pôde amadurecer e acessar um espaço chamado terapia. Eu sei que, infelizmente, nem todas podem ter esse acesso. Mas para hoje eu aqui, entendeu? Dizer, mulheres, vejam se vocês não estão colocando expectativas nos seus homens, como se fosse um pai, um filho. É algo que eu aprendi, por exemplo, dentro de um consultório, diante de uma psicóloga. Mas, infelizmente, eu sei que nem todas hoje podem ter esse acesso, que pelo SUS é muito deficitário, mas assim, e quando você traz também sobre a solidão, né, que nós ainda não aprendemos a lidar com ela. Mas muitas de nós, embora a gente não tenha aprendido a lidar com a solidão propriamente, mas a gente aprende, a gente adquire aprendizados dentro dessa solidão. Eu digo isso porque quando eu vivi em um relacionamento em que eu sofria violência, eu não tinha conhecimento disso. Não era propriamente física, mas era uma violência psicológica. E eu só vim compreender tempos depois. E aí hoje, quando eu adquiro o aprendizado após ter sofrido, eu posso aqui falar para as outras, para que inspire outras dentro daquilo que eu já, entendeu? Vivi. Então, quando eu trago aqui aquele discurso mais assim, enfático sobre essa desconstrução, não é no tipo de julgando quem ainda está nisso, mas é com base no que eu já cresci até aqui, entendeu? Então, hoje mesmo eu vejo o quê? Entre o meu antes e o depois. Antes, quando eu estava lá na época da graduação ainda, enfim, cheia de sonhos, eu estava em um relacionamento em que o tempo todo eu me sentia culpada. Sendo que depois foi que eu aprendi que eu estava sendo manipulada. Entende? E aí vem toda uma coisa que hoje o que eu vejo é muitos processos até aqui na minha história. Eu vivi e ainda vivo sozinha, entre aspas, porque eu sei que Deus sempre está aqui. Mas essa solidão, muitas vezes, entendeu? Passando por certas vivências, é de onde eu aprendo. E aí, quando eu chego aqui, eu digo, mulheres, por favor, desconstruam. É como se fosse um grito do tipo assim, eu tô aprendendo. E se der tempo, eu, entendeu? Passar para vocês, caso vocês possam, saiam disso. Mas eu sei que tem muitas que, infelizmente,
não tem como sair ainda por diversos fatores, entende? Mas assim, muito do que eu trago quando eu peço para que essas mulheres tenham uma desconstrução de algumas crenças que estão aqui, ó, limitando as suas mentes, é justo do que eu já aprendi até aqui nos meus quase 29 anos, né? Pessoa que já vai fazer 29 anos, meu Deus. Enfim, mas apesar, né, de não serem tantos anos, mas já foi muita bomba, meu irmão. Então, diante de tantas bombas até aqui, eu chego agora e falo, meu povo, em nome de Jesus, se der tempo, façam alguma coisa, porque eu já passei por isso, eu não quero que vocês passem. Mas eu te entendo sim, Jussi, que tem muitas ainda que, infelizmente, não tem esse acesso, não tem essa possibilidade desse aprendizado, assim, sabe, de assimilar isso, enfim. Mas era só isso que eu queria deixar aqui. No mais, eu já vou entrar nas minhas considerações finais para depois deixar vocês aí. Muito obrigada por tudo. Obrigada, meu irmão, né? Como eu sempre digo, sempre que você me dá essa chance aqui, é uma forma do nosso elo estar sempre aí conectado, juntos sempre, mesmo que nem sempre fisicamente. Então, Deus te abençoe pelas chances. Najat, muito obrigada por todos os ensinamentos, como sempre, né, que são vários aí. E Jussi, né, por toda a representatividade, por todo aprendizado enquanto mulher negra, enquanto vereadora que nos representa ali em vários aspectos, né? Essa, enfim, né, mulher de fibra, a qual eu amo muito. Enfim, amo todos vocês. Obrigada. A próxima. Pode ser eu, Nádia? Bem, Iorimar Preta, primeiro que eu acho, então, porque eu não fiz entender, viu? Que, na minha opinião, Valesca Zanello corrobora, se soma ao que você disse. Eu acho que é por aí mesmo. E ela traz isso, como é que essa construção dessa idealização, né? Que a gente faz sobre o outro, dessa dependência emocional do outro, como isso nos prejudica. Então, ela reforça, na verdade, o que você está colocando. Por isso até que eu orientei não, indiquei a leitura sobre ela e ela faz umas lives que ela é pesquisadora, ela toda é metódica, então ela faz a live 1, live 2, de acordo com as pesquisas. É bem bacana, porque ela reforça tudo isso que está dizendo e ela prova com números, né? Com dados empíricos, de que o que você disse é uma realidade que fragiliza todas nós, que precisamos encontrar mesmo esse lugar aí de se reconstruir, inclusive enquanto sujeito mesmo, né? Enquanto indivíduo, das nossas individualidades, de entender também que as nossas liberdades estão muito mais voltado, está ligado a isso, né? A essas autonomias que muitas vezes a gente abre mão, lança mão dessas autonomias de forma muito equivocada, mas não de forma consciente, né? Mas, enfim, né? Produzindo as vivências. Mas eu gostaria de agradecer o espaço, dizer que estou à disposição. Esse debate é um debate muito interessante. E eu acho que cada vez mais a gente precisa trazer para esse campo mesmo, sabe? Do diálogo franco, aberto, sem... Porque a academia ela é importante, mas ela não acessa todos os espaços. Eu acho que a internet é um espaço importante para a gente acessar e garantir conteúdo de qualidade, mas troca também, sabe? Partilha. De naturalizar algumas questões, algumas fragilidades, de nos humanizar, porque isso também acaba empoderando, como o Najat colocou, mulheres, entende? Nós somos um ser em constante aprimoramento. A gente aprende o tempo todo. Eu sempre digo isso, eu não sou uma mulher empoderada, eu sou uma mulher em processo, em uma busca permanente dessa autonomia, dessa não dependência financeira, emocional de ninguém. É uma busca permanente. E isso é emancipação. Isso é enfrentar todo e qualquer tipo de violência. Porque quando você você fortalece também as outras pessoas no seu entorno. Então, muito obrigado. Boa noite. Preta, você sabe do meu amor, do meu carinho por você. A Jade também, que já conheço há um tempo. Até sua mãe estava aí, né, dona Nivalda, na live. Mandar um beijo. Salles, muito obrigada pelo convite. E estamos à disposição, tá? Ok.
Nádia, de você agora. Vamos lá, eu só quero agradecer mesmo, né? Pela grandeza do que nós falamos aqui, das trocas que nós fizemos. E quero dizer uma coisa, Jus, que eu falo sempre para Yorimar: Jusce é uma potência, né? Uma força da natureza. Para nós, você disse que você não é empoderada, minha filha, pelo amor de Deus. Eu sei que existe um processo, né? Mas você inspira a todas nós, né? Eu quero agradecer por essa sua posição, por essa sua humildade, pela forma como você conduz e agradecer por esse exemplo que você é para as mulheres em geral. Falar dessa violência hoje. Aí outra coisa, eu quero dizer para essa pessoa que disse a você que você precisava passar batom, se maquiar, tarará, alguns homens têm medo dessa potência, viu? Dessa força da natureza, e é por isso que eles ficam procurando defeito onde não tem. Não existe necessidade nenhuma, você é linda do jeito que você é. Nós todas somos lindas do jeito que somos, né? Claro que a gente pode se melhorar, vamos usar os recursos que tem, mas nós somos lindas, né? Nós somos especiais, todas nós. E nesse momento falar dessa violência contra a mulher, falar dessa violência de gênero, é abrir este espaço, esse leque, para que essas pessoas todas falem aí, que infelizmente não deu para ler todos os comentários, né? Mas agradecer a todos que estão assistindo e agradecer por essa troca, né? Pela importância da gente observar todos esses fatores que envolvem um fenômeno social que é a violência de gênero. Então, é só o início, né? Todas essas mudanças que acontecem, todos esses paradigmas que nós falamos aqui, todas essas multidimensões desse problema, nós precisamos falar todos os dias, toda hora, em todos os lugares, como eu já disse. Então, só agradecer, Yorimar. Eu não tenho mais nem palavras para dizer, né, da minha admiração, coisa mais linda. Uma criatividade, gente, uma mente dessa, meu Deus, Deus abençoe, né? Uma criatividade, uma naturalidade, a coisa mais linda do mundo, que Deus lhe conduza, né? Sempre nas estradas dessa vida, ilumine a sua mente, né? Conduza também Jusce em seu papel de no seu papel político, seu papel social, no seu papel de representar a todas nós, né? Que você possa sempre fazer isso com essa maestria. E Salles, muito obrigada a todos. Eu sou a que mais falo, em nome de Jesus. Eu agora. Gente, eu quero o print, viu? Eu quero todo mundo aí que faça uma pose, que eu sempre faço print, viu? Eu quero print. Faça a sua pose aí, que eu quero print. Pera aí, um momento para me ajeitar. Com licença. Passa. Ok, obrigada pelo print. Gente, agora eu vou trazer aqui, ó, que a gente possa efetivamente pegar um pedaço dessa cor lilás e colocar em cada segundo da nossa existência. Que a gente seja elementos reflexivos a todo instante. Que a gente entenda que a questão da equidade é algo urgente e emergente, e que não há como retroceder mais. O nosso papel enquanto formador de opinião, ele é ímpar. Somos efetivamente escolhidos. Eu estou sendo talvez repetitivo na minha fala, mas é porque eu acho extremamente importante. São 2 anos que a gente está aqui no programa Conhecer, trazendo temáticas que trazem essa conotação do conhecimento como construção da individualidade, para que possamos efetivamente andarmos na coletividade. Então, se a fala de Jusce, a fala de Nádia, a fala de Yorimar e as falas que se somam aqui nesse espaço se virem para uma pessoa, essencialmente, ressignificar a existência, o nosso trabalho já foi alcançado como um multiplicador dessas ideias. E estou aberto aqui sempre como um espaço para qualquer um de vocês que queiram se fazer ouvir nos seus saberes, nas suas falas. O programa Conhecer agradece. Obrigado, Jusce Cardoso, foi a primeira vez.
se já era seu fã, né, enquanto ativista, enquanto representante da sociedade, fiquei mais ainda com as palavras que você aqui trouxe, né? E Eurimar, eu sou suspeito porque, como eu falei da questão sanguínea, ela pega essa veia artística e cultural daquele que já não está mais conosco, né? Que é o Reginaldo, que com certeza deve estar ouvindo em qualquer canto dessa gleba. E Nádia, também já falei, dispensa comentários, minha irmã. Obrigado, eu sei que é difícil hoje, um dia de quarta-feira, você conseguir, mas agradeço aí ao meu amigo Geraldo, agradeço a Bento, mas você teria que estar aqui presente conosco. Que tenhamos todos, e digo mais uma vez, vocês bateram todos os recordes, 2 horas de live. Nunca teve Gente, esse eu momento quero aqui. aqui deixar só o agradecimento aqui, que eu sei que foi muita gente aqui que ficou acompanhando, mas a minha irmã Efigênia também estava aí em todo o tempo, trazendo contribuições, e ela disse que amou, viu? E Dona Anivalda aí sempre presente. É uma, enfim, pessoa que está sempre aí conectada em tudo. Enfim, beijo para todo mundo que está aí. Eu coloquei Ok, Enfim, gente. Carol também. Carol, beijo. violência Oi? contra a mulher, 180. Vocês quiserem 180, exatamente. denunciar, 180. Viu? 180. Ok, Uhul. Diz que 180, é isso ok. aí. Obrigado a Beijo, todos. gente. Até a E até próxima. mais. Até Vocês mais, são Lúcia. Até top. mais, Lúcia. Tchau. Tchau. Todo mundo é estourado. Tchau, beijo.